No SBT, em 1987, a gente tinha uma dificuldade de arrumar comediantes, porque há muito tempo que o Silvio não fazia programa de humor. E duas pessoas foram N vezes fazer a praça sem cobrar um centavo. Uma delas foi o Ari Toledo. E a outra, eu tenho a honra e o prazer de agradecer em público João Kleber. Ô, Carlinhos, que é isso? Não precisa agradecer sempre nada. Me prestigiou. Que isso. Desde o Rio de Janeiro, na Globo. Carlinhos, obrigado pelo convite. Obrigado, Renata. Imagina, parabéns obrigada. pelo podcast. Eu acompanho direto, eu e a Mara acompanhamos direto. Agora, quem tem que agradecer sou eu, né, Carlinhos? Porque quando eu comecei minha carreira, para quem não sabe, ô Renato, o meu sonho sempre foi humor. E eu era garoto, bem garoto, que eu nasci em São Paulo. Eu fui pro Rio com 17 anos, sozinho. E o prazer da minha vida era acompanhar os programas de auditório de humor, porque naquela época os programas de auditório tinha os programas de humor tinham auditório e pagava-se para assistir. Pagava-se. É o caso da família Trapo. Né? Exatamente. E eu acompanhava, eu era fã demais do Golias, eu adorava o Golias. E aí depois, ainda era garoto, né? Aí eu vim lembrar que quem escrevia a família Trapo era o Jô e o Carlos Alberto. O Jô Soares e o Carlos Alberto escreviam. O Jô a gente via lá, mas não sabia que o Carlos Alberto escrevia, porque a gente conhecia o Carlos Alberto por causa do Manuel de Nóbrega. E o Carlos Alberto sempre foi roteirista e dos melhores. Quando eu cheguei na Globo, aí já querendo ser humorista e tal, eu sempre fui batendo na porta de quem eu achava que eram meus ídolos, né? Como roteirista, o Carlos Alberto, o Chico Anísio, o Chico como humorista também. E aí eu fui bater na porta, fui lá pro Chico, deu uma força e tal. E aí uma das portas que foram abertas foi pelo Carlos Alberto e pelo Carlos Manga, na época dos Trapalhões. Porque eu tinha que começar por algum lugar. Aí eu fiz o Planeta dos Homens como roteirista. E o interessante é que na Globo você ganhava por texto que ia pro ar, para quem estava começando. Você escrevia, o texto que fosse pro ar, você pagava cachê. E eu lembro que tinha, na época, eu posso falar do banco, porque hoje não existe mais, que era o Banco Nacional, que ficava ali na Jardim Botânico. Né? Então eu pegava lá, ia lá receber tal, direitinho. E aí, como fui fazer os Trapalhões, a mesma coisa. Os textos que iam, eu ganhava, eu pagava. Então foi a oportunidade que o Carlos Alberto me deu. E é interessante, porque o Carlos Alberto morava em frente ao Teatro Fênix. Não é isso? Perto daquele corguinho ali, né? Daquele riozinho. Bem rigorosamente em frente. E aí eu vi o Carlos Alberto saindo e tal. Aí eu falei assim, eu chamava o Carlos Alberto de seu Carlos Alberto, né? Seu Carlos Alberto, aí ó, a comida deve ser boa hoje, né? Porque eu vi que era hora do almoço, né? Aí eu falei, e a gente brincava e tal. E eu ia lá, eu ficava com o pessoal, ia lá na padaria, não é a padaria da Tupi, mas a padaria da Globo, lá embaixo, no Jardim Botânico. No Jardim Botânico, mas onde saiu o prédio oficial da Globo, ali no Jardim Botânico. Como é que era? Saturnino de Brito. Saturnino de Brito, né? E porque a Lopes Quita é onde entrava eles, que era a diretoria. A gente, quem somos nós? Nós somos mortais ainda. E tem uma coisa interessante, que quando eu cheguei a um cargo melhor na Globo, e o Boni falou assim, agora você vem aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, Boni, a única coisa que eu peço para você é deixar pôr meu carro aqui no prédio da Lopes Quinta. Ele falou, claro, tranquilo, pô. Isso é o de menos, pô. Falei, porque esse foi meu sonho desde quando eu cheguei na Globo. Eu vi o pessoal entrar aqui com os carros. Olha que coisa maluca. Você conseguiu botar o carro lá? Consegui, pô. Aí o Boni deu. Eu falei que era o meu sonho, era botar... Nem falei de salário, de renovação de contrato. Você queria botar o carro lá? Botar o carro lá. Olha, para onde botava o carro, o doutor Roberto Marinho botava o carro lá. Ele tinha uma Mercedes quadradona, né? Acho que era verde, eu não me lembro qual era a cor do carro, mais ou menos isso. E aí ele ficava na parte de baixo. Aí eu ficava esperando o doutor Roberto sair, falando, um dia eu vou conhecer o doutor Roberto. Né? Quer dizer, então essas coisas que hoje se deixaram levar. A geração de hoje acho que não se preocupa muito com isso não, né? Mas é verdade. Mas quantos anos você tem, João Kleber? 65. Nossa, garoto. 65, comecei garoto. Você fez teatro. Teatro. Quantas vezes eu fui lá? Eu comecei no teatro fazendo stand-up. Nós escrevemos juntos, não escrevemos? Escrevemos sim. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Porque eu comecei
muito garoto, né? E aí, meu primeiro show foi numa pizzaria no Rio de Janeiro, na Rua Toneleiros. Falei, vou testar aqui. Copacabana, exatamente. E aí, até depois tem uma história da Dercy Gonçalves que eu vou contar lá pra frente, que ela me convidava para ir pro bingo. É muito louca a Dercy. E a Dercy é muito figura. E aí, eu fazia esse show na Toneleiros, e aí o Maurício Chama foi me ver, né? O Maurício já estava inaugurando a TV Tupi. A TV Tupi, a TV Manchete. TV Tupi, já estava acabando. A TV Manchete. E aí ele chegou para mim e falou assim, pô, você não quer ir, vou lançar um programa chamado FMTV. E tem um rapaz que faz locução de rádio, e eu vou botar na televisão, e você vai fazer a parte de humor. E era o primeiro programa de videoclipe na TV. Né? Ah, legal, tal. Aí falou, inclusive eu estou trazendo uma mocinha que o Pelé me apresentou, que era a Xuxa. Né? E aí eu falei, legal, vou apresentar um programa tal, infantil. Sabe quem foi o primeiro diretor da Xuxa? Não foi a Marlene Matos. Foi o Serginho, o cabelo branco, que trabalhou na Tupi, trabalhou no SBT, na Bandeirante. Era diretor de cabelo branco, me deu o sobrenome dele, me falhou agora. Era o Serginho. Mas eu vou tentar lembrar o sobrenome dele. O Serginho começou dirigindo a Xuxa. A Marlene Matos era secretária... Do Serginho? Não. Secretária do Maurício Sherman. Porque a Marlene trabalhou com o Sherman na Globo, quando a Marlene trabalhava lá no Sítio Pica-Pau Amarelo. Ela trabalhava na coordenação do Sítio Pica-Pau Amarelo. Né? E aí, com o pai da Regina Casé. Né? E aí o Sherman falou, vou levar a Marlene comigo. E aí deu um problema lá que aconteceu, eu não sei qual foi o rolo que deu lá do Serginho se desentendeu com a Xuxa, eu não sei qual foi o problema lá. E aí o Maurício falou, Marlene, desce lá e dá um amparo para a Xuxa. E foi assim que começaram. Né? E eu estava lá nessa época que eu acompanhei, porque eu frequentava, ia lá na casa. A Xuxa sempre foi muito querida comigo, os irmãos dela, o Blado até hoje está aí, né? Mas sempre foi muito querido. Então, foi uma carreira que eu comecei assim, né? Querendo oportunidades. Eu fui procurando oportunidades. Né? E até você sempre foi guerreiro. E até o dia que eu conheci o Chico para valer, né? O Chico Anísio. E aí o Chico falou, olha, se você escrever um show, eu dirijo para você. Eu falei, vou escrever. Eu escrevi, ele, lógico, como todo bom roteirista, como até o Carlos Alberto, faz o texto final. Né? Porque, lógico, a gente, começando, não tem ainda... Uma coisa é você escrever para os outros um esquete, uma coisa é você escrever um monólogo. Na época não se falava stand-up, era monólogo. Aí eu escrevi o monólogo, o Chico pegou, preparou, aí estreia no Teatro da Lagoa, lá no Teatro da Cidade. Exatamente. E eu fiquei 5 anos em cartaz lá. Aí eu vim para São Paulo, quando você me foi me ver no Rio e foi me ver aqui no Teatro Procópio Ferreira. Exatamente. Você foi me ver no Procópio boa, Ferreira. Hein? A minha não está tão boa assim, não. Procópio Ferreira. Foi no Procópio Ferreira. E foi muito querido. Eu fiquei muito feliz de ter o Carlos Alberto. Já fiquei feliz lá no início de carreira. Aí aqui já estava mais consolidado e tal. Mim, quando eu fui e aí lá. foi muito querido. Então o espetáculo de humor ajudou eu muito para muitas coisas na vida. Primeiro para você, porque a sátira é ridicularizar, criticar, ironizar qualquer situação do real. Só que o humorista, né, ele vê a realidade de forma diferente. Então a gente com humor pega na unha, na carne, no tornozelo, né? Das situações do cotidiano, principalmente na política, né? E na política foi... Um prato cheio. Na época, eu me lembro de uma situação muito louca, que tinha um quadro que até fizeram... até passou foi passado nos Trapalhões. O Renato, acho que fez esse quadro, não me lembro quem que escreveu, que ele escreveu o carro mais caro do mundo, que era com o nome dos políticos. Que era o cara falava, na época, se Jacques Weck, né? Weck! Aí o cara falava assim, Maluf, o carro não pegava. Então, todos os efeitos do carro era com o nome de um político da época. Aí, na hora que o carro estava indo, o cara freava, deu fim! Puto, o Brasil explodiu. Era uma coisa assim. Então, eram piadas muito rebuscadas, histórias muito rebuscadas. Né, do cotidiano. Tem piadas que até hoje, se você pegar as piadas da época, e só muda o personagem, porque a situação é a mesma. O humor é sempre... Existe piada bem contada e mal contada. E o Chico Anísio que falava isso. Exato. Não existe piada nova. Existe piada bem contada ou mal contada. A mesma piada você ri, contado pelo outro você não ri. Eu, por exemplo, eu não sei contar piada.
Ah, pelo amor de Deus, Carlinhos. Não sei contar, pelo juro amor por de Deus. Não, Desse- o Carlinhos não só sabe contar piada, como ele Sei decora não. o texto dos dois, né? Não, Ah, isso é o isso sim. não, isso sim. Isso que é difícil. Mas eu não sei, eu sei, eu sempre fui redator, né? A minha especialidade é de redação e depois de direção. Mas eu sinto falta de escrever. Porque eu cansei. Não é que eu cansei, é que eu tive a sorte de encontrar dois grandes redatores, que são, entre parênteses, meus filhos. É o Sérgio Valentim e o Magalhães. Então eu procurei abrir bastante espaço para eles crescerem, para quando eu parasse, não parar a praça. Entendeu? É uma Então eles foram. oportunidade. E aí começaram a surgir comediantes que tinham seu próprio texto. E eu dava liberdade, dou até hoje. Então fica um pouco mais fácil hoje. Tem 5 quadros que eu não preciso decorar, porque eu não sei o que eles vão fazer. É tudo- total improviso. É do Paulinho Gogó, o Matheus Ceará, é o Cris, lá que faz o gaúcho. Mas você não acha mais difícil isso? Isso aí, modéstia à parte, tem que ter muita experiência. É, muita É, experiência. né? É Tem, know-how, isso tem know-how, que ser anos know-how. de vida, anos Know-how. de trabalho. É porque o humor, olha, duas pessoas que eu conheço que conseguem decorar o texto dele e o dos outros é só o Carlinhos e o Chico Anísio. O Chico fazia isso muito bem, era uma coisa maluca. Tanto que o Chico, ele não puxava o texto com nenhum ator. Eu cheguei a gravar alguns quadros com ele, e tem até um no YouTube aí, que é o Jornal do Lobo, eu fazia com ele uma sátira, ele fazia o Cid Moreira e eu fazia o Chapelin. Então, isso foi em 1980, cacetado. E aí, o Chico era impressionante. Ele puxava o texto com o Lug, que é o filho dele, né? E ele puxava o texto com o Lug, e quando a gente chegava, ele já sabia os dois textos. Ele já sabia o meu, o dele, ele sabia do elenco inteiro. Na escolinha eu não fiz com a escolinha com ele. Mas o Tom me falou que ele também fazia a mesma coisa. Ele sabia o texto de um, sabia o texto do outro. Se o cara improvisasse, e os outros não sabiam o texto um do outro, ele sabia de todos. Né? Você sempre foi pro humor? Sempre foi pro humor. Sempre foi pro humor. Sempre foi pro humor. Eu só mudei, eu só parei com o humor. Bom, eu continuei com o humor depois do que eu vou dizer aí, que é o Chacrinha. Porque eu fazia humor a vida inteira. Fazia o Chacrinha como ninguém. Eu sei, já vi. Na verdade, é o seguinte, eu estava fazendo a Globo me chamou lá, eu já estava lá, mas aí o Boni falou assim, olha, vamos fazer um especial da Copa do Mundo de 86. Tem o Jornal da Globo, tem as transmissões e tal, e vamos fazer um chamado Copa 86. Aí deu essa missão para o jornalismo, era colado junto com... Era o Boni, o Amanda Nogueira, que eram responsáveis. Amanda Nogueira, Bojalo. Bojalo, exatamente, Bojalo. A Dileia Frati. E aí começaram, precisamos fazer uma coisa com o pessoal mais novo, tal, não sei o quê. O Chico ficou para fazer comentários da Copa e depois um quadro, uma crônica de 5 minutos no final, depois do Jornal da Globo, ou dentro do Jornal da Globo. Mas tinha um programa específico, Copa 86. Aí eles trouxeram lá de Minas o Fernando Vanucci para apresentar. O Fernando Vanucci foi aí que ele estreou na Globo, para valer. Às vezes ele fazia algumas coisas na Globo, no Rio de Janeiro, mas ele veio de Minas. Né? E ele começou a fazer o Copa 86. Então ele apresentava o Copa 86, que era uma resenha, na verdade, né? Como hoje tem aí vários programas de resenha esportiva, sobre a Copa do que aconteceu no dia da Copa. A Copa eram 30 dias, todo dia tinha um jogo, o do Brasil ou não. Né? Muito bem. E aí a Alice Maria falou para a Dilete, falou, descobre aí dos humores da Globo, quem você acha que pode fazer um quadro de humor. E foi onde eu surgi, fazendo um quadro mais diferente do que os caras faziam. Não fazer crônica, nem fazer piada, nem nada. Eu criei um quadro onde eu fazia montagens em chroma key, né, com as partidas. Por exemplo, vamos lá. O Maradona, ninguém conseguia pegar o Maradona. Então ele driblava dois. Aí eu entrava no meio da partida com um pedaço de uma ripa, falava, porra, ninguém destrói esse cara. Aí eu dava uma ripada, é como se um cara tivesse feito uma falta nele e ele escorregava. Então eu já via a imagem em cima, eu fazia piada visual em cima da imagem. Então eu fazia uma. O Casagrande jogou nessa Copa. Aí o Casagrande foi substituído pelo Telê. Aí eu já sabia que ele sentava no banco, ficava bravo com o Telê, resmungou porque foi substituído. Então eu entrei, sentei do lado do Casagrande. O Casagrande saiu do jogo, foi pro banco de reserva. Sentou do lado do banco. Aí eu sentei do lado do Casagrande e falei, ô Casão, tá maluco, meu? Pô, o cara te tirou de campo, você ainda fica do lado dele? Se eu fosse você, você saía fora, meu. Aí ele fez assim, isso mesmo. Pá, saiu e esculhambou. Falei, muito bem, Casão, me ouve que você vai
próximo jogo você é titular absoluto, entendeu? Então essas piadas visuais. E funcionou. E o Mion, então, te copiou. Olha. Ah! Bom, O Mion- Eu não podia falar, mas ela pode porque ela não é artista. É, o Mion te porque, copiou. não, o Mion é um bom garoto, Copiou garoto desde a maravilhoso, MTV. garoto Não tem nada a maravilhoso. ver. Desde a MTV que ele Exa- fazia, é. lá, acho que é a MTV que ele Mas fazia. eu sou bem mais velho É, que o Mion. então, O Mion é bem então. garoto. Não, isso foi, ó, tá aí, ó, a história conta. É só pegar a Copa de 86, isso foi feito em 86. Mas antes de mim, quem fez isso foi o Jô Soares. O Jô fez isso porque nessa época, quem deveria fazer esse quadro que eu estou fazendo seria o Jô. Mas o Jô tinha ido para o SBT. O Jô foi para o Levado SBT. por mim. Exatamente, foi para o SBT. Aí a Globo quis dar uma picada no Jô e tal. Aí o Boni gostou da ideia. Falou, pô, vamos fazer isso, então é isso mesmo que vai ter de quadro e tal. Porque o Jô já fazia isso na abertura do programa dele, do Vivo Gordo. Exatamente. A abertura do jogo que ele fazia com o Gorbachev. A gente brincava com o videotape, né? Brincava. O Manga me ensinou muito. você é um isso. gênio. Muito, muito. Eu sou outro gênio. Até hoje, você sabe que eu acredito no programa, né? Você acredita? Eu tenho meu editor, que é o Rafael, que é um gênio, mas só eu e ele sentadinho, não entra ninguém. E aprendi com o Manga, tudo isso, esses truquezinhos. E na época nem tinha tudo isso, né? De tecnologia, Não, ritmo. né? Se fosse hoje. Nossa, imagina só. Na época, eu lembro, lógico, eu não cheguei a pegar essa fase, mas eu lembro que quando eu fui editar o Copa 86, e depois eu fiz, baseado nesse mesmo formato, o Boni pediu para eu fazer o Ri Retrospectiva, que era uma sátira dos acontecimentos do ano. O Ri Retrospectiva que era? A Globo, todas as emissoras do jornalismo têm no final do ano a retrospectiva do ano, né? Aí eu fiz o Ri Retrospectiva, que é Ri da retrospectiva. Então eu pegava os acontecimentos do ano e fazia uma sátira, também no mesmo perfil. Um humor brincando com as imagens, né? E foi 2 anos consecutivos, 91 e 92, né? E aí essa foi uma grande brincadeira, me diverti muito. Mas o Jô foi o primeiro a fazer. As aberturas do programa do Jô Soares era com montagem. Ele com o Gorbachev, ele com o Papa, lembra disso? Eu Lembra lembro disso? disso. Foi Você acha que Eu não era, era nascido? eu É uma não, criança, eu era criancinha. Mas E eu aí lembro. aí o Boni falou, pô, bem sacado, vamos fazer isso e tal. Mas eu fiz isso baseado num vídeo que eu vi de um programa chamado Not Necessarily the News. Não necessariamente obrigado a ser notícia. Que os humoristas faziam uma sátira com imagens dos políticos. Acho que foi dali que até o Jô pegou a ideia. Certamente. Né? Mas aí eu também aproveitei essa ideia e taquei pau. E funcionou. E aí foi que eu comecei a fazer humor.